Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, aquele like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, para a gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Dá aquela moral pro Thiagão, se inscreve aqui no canal para a gente tentar atingir a marca aí até o final do ano de 20 mil inscritos. E vamos falar do melhor assunto do mundo, que é Vasco da Gama, mas a situação é preocupante, hein, família vascaína? O Sport ontem ganhou da Chapecoense por 1-0 e a distância aí tá de 5 pontos. O Vasco tem um confronto aí muito difícil contra o Bahia. Nessa sequência tem o Grêmio fora de casa, o Brusque, então realmente é uma situação que preocupa nesse momento na competição, porque o Vasco vem de 4 derrotas consecutivas fora de casa, e aí nos próximos 4 jogos 3 fora de casa e 1 em casa contra o Guarani. Uma notícia que deixa a gente mais confiante aí, a possível volta do Marlon Gomes, porque a gente sabe que é um jogador que acrescenta demais. O Emílio Faro, a gente espera também que ajuste esse time aí, que não coloque novamente Teixeira, Raniel, Nenê junto, e dessa maneira a gente possa aí conquistar os resultados fora de casa. Um detalhe muito importante que a gente tem que dizer aqui, que a gente vai colocar, é as estatísticas desses times aí: Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Sport e Vasco. Quando jogam em casa, eu vou te falar que é uma situação aí que preocupa a gente, porque nos próximos confrontos que a gente tem, Bahia e Grêmio. Antes da gente falar dessas estatísticas, desses resultados que esses times conquistam dentro de casa, contra esses 4 times, esses 5 times maiores da Série B, eu queria trazer aqui a resenha de hoje lá do programa Os Donos da Bola, que falou um pouco dessa situação aí do Vasco, nesse confronto contra o Bahia. O Quinteiros falou também, e esses resultados fora de casa que preocupa demais. Se liga só. Final de semana, e o Quinteiro falou sobre esse jogo. Bahia é um grande clube, né? Tem um grande time. Eu joguei com o Hugo, com o Rodallega, em contra dele. Tive o Emerson de treinador lá em Fortaleza, assim que sei muito bem como ele pensa, sei muito bem como ele gosta de seus times, sabe? Conheço muito bem ele. E vai ser um jogo difícil de 2 times grandes, 2 times que querem brigar lá em cima. 2 times que têm o foco de deixar seus clubes na Série A. Assim que vai ser uma final, sabe? A gente tem que afrontar assim, e a gente vai com essa vontade de ir por os 3 pontos fora de casa, né? Conseguir um bom resultado lá para chegar depois aqui em casa contra o Guarani e fazer um grande jogo aqui com a nossa torcida também. A audiência qualificada aqui, Cíntia Suete, está aqui assistindo a gente. Ela que é da B2W, chefe lá, manda lá, tá dando moral, hein? Ó, ele está sendo visto, Carlinhos. Assim como o Quinteiro falando aqui sobre esse momento do Vasco. Não tá legal a sequência fora de casa não, tá? Não, e a sequência fora de casa, né, contra esses postulantes ao título, é uma sequência que preocupa muito, né? Principalmente pelo que o Vasco vem apresentando. Então é importante que ele tenha bons resultados, porque essa gordura pode diminuir. Só a nossa que não diminui, né? E já diminuiu um pouco, A minha diminuiu bastante. Já diminuiu porque o Sport jogou ontem contra a Chape na Ilha do Retiro, venceu por 1-0 e a diferença está em 5 pontos. O Vasco tem um jogo a mais, mas se o Vasco não vence o Bahia no domingo, a diferença já cai para 5. E eles se enfrentam ainda, Vasco e Sport? Se enfrentam. Onde? Na Ilha do Retiro. Ih, rapaz! Todos os postulantes ao título ele joga fora de casa. Grêmio, vai pegar o Bahia agora também na A gente, isso é Salvador. perigoso, hein? Essa informação. Cruzeiro. Cruzeiro, exatamente. Cruzeiro também é Todos fora. os times que brigam pelo... Mas isso aí muda o jogo, Carlinhos. Muda. Porque o Vasco não tá brigando pelo título, tá brigando pela 4ª posição agora. Exatamente. Mas a gente vem alertando isso aqui já há algum tempo. E da forma que o Vasco tá jogando hoje, isso é para escutar essa lanterninha aí. É igual do Stranger Things, quando a onda está fugindo. Ô, João, como é que você vê esse Vasco na reta final aí, nesse retorno, né? Já, quase na metade do retorno já. De chances, de possibilidades. É preocupante. Assim, em porcentagens, ainda tem muitas possibilidades dele subir. A gente Se ganhar o Bahia, passa o Bahia. Isso. É importante também olhar o copo cheio, que é isso. Passou o Bahia,
e aí já vai olhar mais para cima, não vai abrir uma gordura realmente em relação ao quinto colocado, mas se perde. E a sequência é complicada, porque tem Bahia, aí pega o Guarani em casa, ainda pega o Brusque fora, Grêmio fora, e não está ganhando fora. Esse é o problema. E aí, vocês jogaram bola, quando você começa a não ganhar fora, você já viaja pensando, pô, não estamos ganhando. E aí você volta para sua casa uma pressão enorme, que aí a torcida já não tem paciência. Aí passa aqueles 5 minutos e você tem vaia. É isso, eu concordo plenamente com essa resenha aí do programa Os Donos da Bola. A situação ficou difícil, a situação ficou muito preocupante, justamente por esses confrontos que o Vasco tem aí na sequência. Esses jogos fora de casa e todos esses jogos contra esses times da parte de cima, né? Agora a gente dá para dizer os 5 times, né? Porque o Sport está na 5ª colocação, sei que tem um jogo a mais, mas está ali Sport, Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro, nessa sequência. Todos esses jogos do Vasco são fora de casa, é uma situação que preocupa demais. Estava aqui fazendo a pesquisa com esses 5 times aí, quando jogam em casa, não houve nenhuma vitória do visitante. Nenhum time conseguiu ganhar fora de casa nesses confrontos desses 5 times. Pegar aqui o Bahia como exemplo, né? O Bahia, ó, ganhou do Cruzeiro, o Bahia empatou com o Grêmio, o Bahia ganhou do Sport e agora joga contra o Vasco. O Vasco, por exemplo, teve 2 vitórias, né? Ganhou do Cruzeiro e ganhou do Bahia. Empatou com o Sport, empatou com o Grêmio. Então você pegando essa situação que nenhum time visitante conseguiu ganhar, no máximo um empate, já é uma coisa aí que realmente nos preocupa diante desse cenário que o Vasco enfrenta na sequência, o Bahia e o Grêmio. Ainda tem Cruzeiro e o Sport fora de casa. Então, realmente, o Vasco se complicou dentro da competição. Quando a gente fala aqui que a tomada de decisão, né, alguns jornalistas aí, principalmente Flávio Dias, né, fala que é o jogador que resolve dentro de campo. Não, a gente sabe aí que a gestão atrapalhou demais na escolha, por exemplo, do Maurício Souza, um estagiário, prejudicou demais o campeonato do Vasco, e agora a gente vive essa situação aí bem complexa dentro da competição, bem complicada, porque realmente todos esses jogos fora de casa, e pegando essas estatísticas aqui que o visitante não conseguiu ganhar nenhum jogo, e pensando na pontuação da competição, realmente é muito preocupante que seja aí o nosso Vascão, né, o primeiro time a conseguir, dentro desse cenário, desses 5 times aí, conseguir a primeira vitória fora de casa, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo aqui para finalizar, né? Vamos falar aí do treinador, porque agora, né, depois de uma entrevista aí do Sampaoli, o torcedor do Vasco falou, será que é o Sampaoli o nome que a 777 vai atrás aí para conduzir o projeto do ano que vem? Tem outro argentino também, que é o Vojvoda, e essa declaração aqui do Sampaoli, eu acho que dá uma credibilidade aí para 777, porque se liga só no que ele disse quando ele não acertou com o Palmeiras. Está na tela para vocês, ó. Tive uma reunião com a gente, com o presidente, mas naquele momento, se eu ficasse no Brasil, era para ganhar do Flamengo. E entendi que não tinha as condições que eu necessitava. E não chegamos a um acordo, revelou o Sampaoli. Então você entende, imagina agora, 777 acertou com o Sampaoli para 2023. A gente entende que na cabeça dele, ele vê as condições, o projeto é sim para competir de igual para igual com o Flamengo. Ele vai ter as condições para ganhar do Flamengo, porque esse é o pensamento dele. Ele quer ser treinador no Brasil, mas ele com certeza vai querer um projeto para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, ser competitivo dentro do futebol brasileiro. Então, esse é um ponto. É como a gente falava do Rodrigo Caetano lá atrás. Porra, se o Vasco acertasse a 777, acertar com o Rodrigo Caetano, passa muita credibilidade para o projeto, porque vai largar o Atlético Mineiro, que tem um grande orçamento, que tem um grande projeto, para acertar com a 777, porra, passa credibilidade para o projeto. E o Sampaoli, com essa declaração, é um bom treinador, um grande treinador, também passaria, sim, credibilidade para que 2023 a gente entendesse aí que o Vasco possa ser competitivo. Olhando para esses 2 nomes aí, né, já foi até noticiado aqui pelo Atenção Salgadinhos que o Sampaoli ele não entra aí na negociação, que o 77 não vê ele com um nome interessante, muito porque o Sampaoli exige muitas contratações, né, muito investimento, o que foi feito no Atlético Mineiro, por exemplo. O Atlético Mineiro gastou rios de dinheiro aí quando o Sampaoli era treinador lá. Mas acho, olhando para esses 2 nomes muito interessantes para competir realmente no futebol
brasileiro, porque são treinadores que realmente têm aí uma diferença tática, um conhecimento tático muito elevado, comparando aí, por exemplo, com o Renato Gaúcho e outros treinadores aqui no Brasil. Você vê o time do Vojvoda jogar, mesmo com pouco recurso técnico, é um time muito interessante de ver, com várias variações. Você pega lá o Lucas Crispim, né, que jogou aqui no Vasco, que sempre jogou ali no meio campo, e diversas vezes jogando como ala esquerda, se movimentando bem, tem várias variações táticas, variações que podem encurtar nessa questão de orçamento aí com o Flamengo, e aí conseguir fazer um time competitivo, mesmo não chegando aí no nível de investimento do Flamengo. Então são dois treinadores realmente que eu vejo aí com bons olhos, mas agora a gente tem que acompanhar a cena desses próximos capítulos aí, porque realmente, ó, existe muito gogó, tá muita falação em cima disso aí, principalmente desses membros da gestão de merda, mas até o momento nada de concreto, não se chega ao nome de um treinador, não chegou reforços na janela, então realmente nesse momento é muita falação e pouca coisa acontece, família vascaína, né? Eu acho que foi um tiro no pé essa situação aí de não trazer reforços, vendo agora o atual momento do Vasco na competição, que é muito preocupante, família vascaína, e nem acho que trazer um treinador seja a grande questão. A questão mesmo era ter o Emílio Faro, porque conhece o elenco até o final do ano, mas que se colocasse peças que pudessem aí aumentar o nível técnico do Vasco e a gente subir com tranquilidade. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.